Olá pessoal, boa noite para todos vocês, que Deus possa estar abençoando a tua vida de uma maneira poderosa, que você possa estar vivendo a cada dia a graça de Deus se manifestando na tua vida, na tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Bom, é um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês, para poder compartilhar de um momento em que o Senhor nos dá a oportunidade para poder aprender algo mais, tanto da palavra de Deus, como também para o propósito desta reunião, desta mensagem, que é falar sobre o tema da depressão, né? O mal deste século. Então eu vou sim aqui estar falando sobre depressão, como um psicólogo, né, como um profissional da área, mas também não vou deixar de estar usando aqui o texto da palavra de Deus como base para a tua vida, tá bom? Porque muitas são as pessoas cristãos, que às vezes têm até o interesse de procurar um psicólogo, de buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, mas tem medo, né? A pessoa fica com receio, fica com medo, porque alguns já tiveram até experiência com psicólogos que não são cristãos e que as pessoas não tiveram assim uma boa experiência dentro de um consultório psicológico. E aí, muitos cristãos então procuram uma ajuda profissional de um psicólogo, tentando encontrar um psicólogo cristão, tá? Então eu estou aqui como um psicólogo, mas também como um pastor, que vocês já conhecem, tentando alinhar aí esses dois ensinamentos aí da ciência com a espiritualidade, que é a depressão, né, na visão da ciência, mas também na visão da palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus a respeito da depressão, ok? Bom, antes da gente começar a discutir esse assunto, da gente começar a falar desse assunto, eu gostaria primeiro de ler, é lógico, um trecho da palavra de Deus para você. E eu gostaria muito que você aí que tem a sua Bíblia, que tem a palavra de Deus, você pudesse ler aí nesse momento, ou então você anotasse aí para poder ler na tua casa depois, tá certo? Mas eu creio que você está aí com a Bíblia e você então pode acompanhar comigo. Hebreus capítulo de número 3, o versículo é o de número 13. Lá diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Então veja bem, olha o que a Bíblia nos traz, olha o que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos viver a cada dia o tempo que se chama hoje. Então, quando a Bíblia nos ensina isso, quando a Bíblia nos traz isso, ela está querendo dizer o quê? Que só existe um lugar que você pode estar, só existe um lugar aonde você pode morar, e esse lugar é o hoje. A Bíblia está dizendo isso: exortai-vos a cada dia no tempo que se chama hoje. Você não pode morar no passado, e você também não pode morar no futuro. Só existe um tempo aonde você pode estar, o tempo que se chama hoje. Pois bem, aqui começa a explicação do porquê muitas pessoas elas vivem com depressão. Começam com uma ansiedade, e vocês já aprenderam a respeito da ansiedade numa outra reunião com a pastora Alessandra, então eu não quero falar sobre ansiedade, me ater sobre ansiedade, mas a pessoa começa com ansiedade, e quando isso vai se agravando, a ansiedade vai se agravando, o próximo passo é entrar num estado de depressão. Por que isso acontece? Nós costumamos dizer o seguinte: a ansiedade, ela é um excesso do futuro. A ansiedade é um excesso
dentro da pessoa dos dias que ainda estão por vir. Ou seja, a pessoa ela não consegue dar conta do hoje, ela não consegue resolver as coisas do hoje, ela não consegue abraçar o agora, e ela fica preocupada com o futuro, que é uma coisa que ainda não existiu, que é uma coisa que ainda não tem, e que nós não sabemos se vamos ter. Mas a pessoa ela tira a sua consciência do momento, do agora, do hoje, para se preocupar com o futuro. Como esse futuro ainda não chegou, como o dia de amanhã ainda não chegou, a pessoa então começa a criar dentro dela alguns monstros. E esses monstros que ela cria dentro dela, começa a gerar dentro da pessoa a ansiedade. Começa a gerar dentro da pessoa o chamado SPA, a síndrome do pensamento acelerado, por algo que ainda não tem, que não chegou. Então a pessoa ela acelera a mente, a pessoa ela acelera os seus pensamentos, a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue concentrar no trabalho, não consegue se concentrar nos estudos, a pessoa não consegue alinhar a tua vida com a realidade, porque ela não está voltada ou focada na realidade, no dia presente, mas ela está focada num dia que ainda não chegou, num dia que ainda não existe. Consequentemente, se isso não é barrado, se isso não é tratado, a pessoa também, ela começa a ter um excesso do passado. Ou seja, ela começa a olhar para o passado e começa a lembrar das coisas do passado. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um probleminha até sério, que ele não costuma lembrar de coisas boas do passado, ou quando lembra de coisas boas do passado, é uma parte bem pequena. Na maioria das vezes, o que nós lembramos do passado são as coisas ruins. Nós lembramos das tragédias, nós lembramos de quem nos traiu, nós lembramos de quem nos abandonou, nós lembramos do nosso tempo de que nós enfrentamos uma crise, que nós passamos por necessidade, nós lembramos por tempos de doenças, de enfermidades, ou seja, tempos difíceis, tempos ruins. E quando nós pegamos esse passado e trazemos ele para a nossa vida, aí já não é mais uma ansiedade que nós vivemos. Nós começamos então a viver um estado de distimia. E o que é uma distimia? A distimia é um caminho para a depressão. Então, a distimia é descer escadas do nosso estado normal. Então a pessoa ela vai descendo na tua vida emocional, com tristezas, então ela vai descendo, ela vai sendo gerado dentro dela uma distimia, até chegar no estado depressivo. Pois bem, agora nós temos que entender e separar bem essas duas coisas, o que é tristeza e o que é depressão, para não ficar confuso. Veja bem, a tristeza, ela é normal. A tristeza, na verdade, é uma luzinha que acende dentro de nós para mostrar que alguma coisa ruim está acontecendo ou que aconteceu. A tristeza é um sinal de que você tem que ficar atento com aquilo que está acontecendo à tua volta. Mas logo, depois da tristeza, você se recupera. Um dia, 2 dias que você passou por uma tristeza, você vai se recuperar e tudo volta ao normal. Tristeza não é depressão. Por a gente falar sobre depressão, que é o mal do século, aí muitas pessoas têm a depressão como uma moda por aí. E aí qualquer tristeza que a pessoa tem e que se resolve às vezes de uma forma até tranquila, a pessoa então ela fala que está com depressão. Ela então toma remédio por conta própria, sai falando para todo mundo que está com depressão. Mas às vezes não é uma depressão, é uma tristeza que a pessoa tem. E a tristeza então ela passa. Agora, a depressão
ela é diferente. E como que a gente diagnostica uma depressão? Como sabe que uma pessoa está com depressão? Bom, diferentemente da tristeza, a tristeza acontece por fatos isolados, um dia que algo não deu certo, alguma coisa que não deu certo, no trabalho, na escola, no namoro ou na família, mas logo se resolve. Diferentemente da tristeza, a depressão, ela acontece por um conjunto de fatores, uma soma de sintomas que a pessoa, ela vem sofrendo há muitos dias, ou há meses, ou até anos. E essa junção, esse conjunto de fatores, faz com que venha sobrecarregar o emocional da pessoa. E uma vez que esse emocional, ele se sobrecarrega, então o organismo da pessoa começa a sentir. O emocional sobrecarregou, o corpo sente, e isso a gente chama de psicossomático. A doença que está na mente se transferindo para o corpo, é somático, é uma soma de problema, tá? Sobre o corpo da pessoa. Então aí é por isso que muitos sofrem de dor no estômago, dor de cabeça, outros têm dores na coluna, dores na perna. A pessoa, ela começa a sentir fortes dores de cabeça, começa a sentir as mãos formigar, começa a sentir uma tremedeira no corpo, e a pessoa não entende que aquilo ali já está sendo psicossomático. É uma junção de vários problemas que está causando um estado depressivo, e o corpo da pessoa começa a sentir isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como que geralmente, na maioria das vezes, surge uma depressão. Se eu pegar aqui, você que está me assistindo, se eu pegar aqui um saco vazio e pedir para você pegar este saco e levar para mim lá na esquina da igreja, aí lá na esquina, facilmente você vai pegar esse saco e fazer esse favor para mim. Você vai levar sem problema algum. Mas veja bem, se todos os dias eu pegar uma pedrinha pequenininha e eu colocar dentro desse saco e disser para você o seguinte: olha, eu coloquei agora uma pedrinha, leva para mim esse saco lá, você vai levar. Mas se no outro dia eu colocar mais uma pedrinha, e no outro dia mais uma pedra, e no outro dia mais uma pedra, você vai levar para mim por alguns dias, mas vai chegar uma hora que esse saco, ele vai estar cheio de pedras, porque todos os dias eu coloco uma pedra nele. E aí você não vai dar mais conta de carregar este saco cheio de pedras, porque ele vai estar pesado. Mesmo que eu ajude a colocar ele sobre as suas costas, você não vai conseguir caminhar por muito tempo. Você vai parar, você vai sentar, você vai jogar ele no chão, e você não vai conseguir, porque ele está carregado de pedras. Assim é a vida de uma pessoa que sofre depressão. Assim é uma pessoa que vai juntando ao longo da sua vida, todo dia, ou toda semana, todos os meses, ou vez em quando, a pessoa vai juntando e colocando uma pedrinha na vida dela, uma pedrinha de problema. Às vezes é uma pedrinha do casamento, problema no casamento, uma pedrinha com problemas com o filho, uma pedrinha com problema no trabalho, uma pedrinha com problema financeiro, é uma pedrinha com problema, alguém que te traiu, alguém que te enganou, alguém que levantou uma calúnia, uma tristeza que você teve num relacionamento, uma decepção que você sofreu com alguém. Então, todos esses fatores, né? Todos esses fatores, a junção de vários fatores, é como se fosse pedras, e que vai juntando na tua vida. E sem você perceber, daqui a pouco você diz: eu não estou conseguindo mais carregar esse saco, eu não estou conseguindo mais caminhar,
Eu não sei porque eu estou tão triste, eu não sei porque eu estou tão angustiado, eu não sei porque eu não estou conseguindo mais caminhar, eu não sei porque eu não estou conseguindo mais trabalhar, perdendo o ânimo de fazer as coisas dentro de casa, as coisas corriqueiras do dia a dia, perdendo o ânimo e a vontade até mesmo de estar na igreja. Às vezes o pastor visita, o pastor liga, o obreiro vai atrás, o pastor vai atrás, mas a pessoa ela está com um desânimo tão grande dentro dela, que não é que ela não queira mais Jesus, não é que ela não queira mais estar na casa de Deus, é que ela está sem força para caminhar. Não esqueça, lembra da história que eu contei aqui para você do saco de pedra? Você conseguiu carregar por muito tempo na sua vida esse saco, mas chegou uma hora que foram tantas pedras de problema que você não conseguiu carregar mais. E aí surge um outro problema, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a gente não está dando mais conta de carregar esse saco de pedra, e a gente então a gente então começa a sofrer de algo que a gente tira de dentro de nós, que é um sentimento de culpa. Você começa a se autoculpar por aquilo ali, por não estar mais dando conta de fazer as coisas, por não estar tendo mais força para fazer as coisas. E a partir do momento que você começa a se culpar, você começa a ver que você é o culpado de tudo aquilo que está acontecendo, por não dar mais conta das coisas que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer. As coisas começam a se afundar cada vez mais. Então, naquela distimia que eu disse para você, que eu estava explicando para você, descer as escadas, a pessoa começa então a descer essas escadas de forma mais rápida, e ela entra então aí sim num estado depressivo, num estado de depressão, aonde não tem mais força para mais nada, aonde a pessoa ela vive naquilo que se diz no ditado popular, vai empurrando a vida com a barriga, vai empurrando as coisas com a barriga, como diz no ditado popular por aí. O que fazer neste momento, quando a pessoa chega nesse estado, ou então se precaver para não chegar nesse estado de depressão? Vamos lá, existe um escritor, um médico, um doutor, psiquiatra, chamado Augusto Cury, muito conhecido por várias pessoas. Ele tem uma teoria que eu acho muito interessante. Alguns profissionais da saúde acham que Augusto Cury, ele escreve alguns livros, e os livros de Augusto Cury, eles estão de autoajuda. Eu acho que a teoria de Augusto Cury, ela se aplica muito bem nessa questão da gente tratar a depressão. Ele diz o seguinte: o nosso cérebro ele é repartido em 3 partes, são 3 partes diferentes. Ele diz que 90% do nosso cérebro são chamadas as partes neutras do nosso cérebro, ele chama de janelas, são chamadas as janelas neutras. O que seriam essas janelas neutras? As janelas neutras seriam aquelas janelas em que você armazena ali e que você memoriza todas as coisas. E por que eu acho essa teoria válida e real e muito importante? Porque você percebe que a maior parte do nosso cérebro é para memorizar. Nós guardamos nome das pessoas, número de telefone, nome de cidade aonde nós vamos. Você assiste um filme, uma novela, alguma série, alguma coisa há muito tempo, e você, quando lembra daquela série, você sabe o que aconteceu porque você memorizou. Então ele diz que 90% do nosso cérebro é para memorizar, é a memória. São chamadas as janelas neutras, janelas da memória. Sobrando somente 10% dividido em 2 partes. 5% ele diz que são as partes das janelas lights. O que seriam as janelas lights? As janelas da alegria. É onde você usa esse 5% do teu cérebro para coisas positivas, para coisas que vão elevar a tua alma, teu pensamento, a tua autoestima. É você acordar pela manhã e falar para você mesmo, conversar com você mesmo, conversar com Deus e com você mesmo.
olha, esse dia vai ser um dia maravilhoso. Se colocar na frente do espelho, se aprontar, pôr uma boa roupa, sair cantando, sair em busca dos seus objetivos, dos teus sonhos, não olhando muito para as circunstâncias, mas olhando para aonde você pode chegar, e você vai lutar para chegar com positividade. Esses 5% das janelas light, que são as janelas da alegria, é você procurar fazer coisas que você gosta, sair da rotina, visitar um amigo, uma amiga, uma família que você gosta, fazer algo que te traz prazer. Você gosta de viajar? Vai viajar. Você gosta de assistir um filme? Vai assistir um filme. Você gosta de sair, não contando agora com a questão da pandemia, né? Mas você gosta de sair para fazer um passeio, tomar um sorvete, ir num cinema, dar um passeio no shopping. Faça isso, faça isso. Não se prive das coisas boas deste mundo, que são lícitas para um cristão. Então, quando você faz todas essas coisas, você está abrindo esses 5% das janelas chamadas janelas light, das janelas da felicidade. Só que os outros 5% do nosso cérebro são chamadas as janelas killer. Janelas killer em inglês, killer em inglês significa assassino. Então nós temos 5% do nosso cérebro que é assassino. E se nós abrirmos essas janelas assassinas do nosso cérebro, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa forçadamente introvertida. Você vai entrar numa rotina da tua vida que isso vai te cansar. Você vai pensar, essas janelas vai fazer você pensar que fazer coisas diferentes na vida não é interessante. Essas janelas assassinas, essas janelas killer, vai fazer você pensar que você é uma pessoa azarada, que você é uma pessoa que não vai conquistar nada, que você é uma pessoa que não vai chegar ao teu objetivo porque existem muitos obstáculos na frente. Ou seja, essas janelas assassinas, chamadas as janelas killers, são janelas que abrem no nosso cérebro para te colocar para baixo, para fazer com que a tua autoestima, ela venha cair, ela venha estar lá no chão. E isso faz com que a pessoa entre assim no estado depressivo. Então, como eu disse para você, o que fazer para poder lutar contra a depressão ou então se precaver dela, é você lutar para fechar essas janelas assassinas da sua mente, do teu cérebro, e abrir esses 5% das janelas lights, das janelas da alegria. Tentar acordar pela manhã todos os dias com um objetivo: eu vou buscar a minha felicidade, eu vou ser feliz. Acordar pela manhã determinando a tua felicidade. Acordar pela manhã dizendo: olha, humanamente falando pode estar até difícil, mas eu vou correr atrás da minha felicidade. O simples fato de você falar, o simples fato de você exercer esta fala, você já está usando o PNL, aquilo que a gente chama de programação neurolinguística, que é, você fala e o teu cérebro entende. Em outras palavras, você fala positivamente e as janelas light, as janelas da alegria, elas se abrem automaticamente, e aí o teu corpo vai entender isso. O teu organismo vai entender isso, todo o teu corpo vai entender esta reação PNL. A fala, o cérebro entende, e aí ele vai mandar essa informação para o corpo. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as circunstâncias elas podem parecer
difíceis ou mostrem que as coisas estão complicadas, até pelo período que nós estamos passando na nossa vida, né, de forma coletiva, isso mundialmente falando, com essa pandemia. Mas a sua reação é de enfrentar a dificuldade. E quando a tua reação é de enfrentar as dificuldades, você pode ter a certeza que a distimia, aquela distimia que eu expliquei para você lá no começo, ela para de descer. E daqui a pouco você consegue alinhar ela naquilo que nós falamos ou que dizemos que é o normal para uma vida emocional saudável de um indivíduo, ok? Isso então, dada essa informação para você que é muito importante, vou partir agora para um segundo ponto importante, e daqui a pouco eu quero contar para você uma história da Bíblia, para a gente não ficar só nessa questão da ciência ou da psicologia, tá? Bom, disse para você, li para você aqui, né, em Hebreus 3,13, que diz aqui, olha, se preocupe com cada dia, porque o que você tem é o hoje. O amanhã não existe e o ontem já passou. Então, aprenda a viver o agora. Existe o poder do agora. Você viver o hoje. Abrace o hoje como um presente na tua vida. Quem é que não gosta de ganhar um presente, não é? No dia do aniversário ou no Natal, e alguém vem, entrega para você um embrulho, um pacote lá no dia do teu aniversário. Aí você recebe aquele presente, você pode estar triste, mas quando você recebe o presente, você automaticamente libera um sorriso. Você fica feliz ao receber um presente. Você abre, fica contente com aquela pessoa que te deu o presente, você vai desfrutar do presente, ele passa a ser algo valioso para você, porque alguém se importou com você, né, e te deu aquele presente. Às vezes é até diferente da gente comprar. Quando você compra, você vai lá na loja, compra algo que você precisa, você vai usando e tal, tem um valor, mas quando alguém que te ama lhe dá um presente, parece que é diferente, né? Você cuida daquele objeto, daquele presente, de uma forma diferente, até com mais carinho, porque você sabe que alguém que te ama deu esse presente para você. Então você cuida para não estragar, você cuida para não perder e tudo mais. Assim é o hoje. Deus, uma pessoa que te ama, né? E muito, diga-se de passagem, Ele deu a você um presente. Aliás, Ele te dá um presente todos os dias. Então, meu querido e minha querida, se alegre com esse presente que Deus te dá todos os dias. Abre esse presente que Deus está te dando todos os dias e viva ele com intensidade. E qual é esse presente que Deus te dá todos os dias? O agora, o momento, o hoje. Fazendo assim, levando essa regrinha, pode ter certeza que você vai conseguir aí controlar as suas emoções e nunca experimentar um estado de depressão. Se alguém está enfrentando, que lute para sair dele o mais rápido possível, contando com a ajuda e orações de pastores, do seu pastor, buscando uma ajuda de um bom profissional. Você vai conseguir sair dessa situação, sim senhor, sim senhora, ok? Dando continuidade nessa palestra, nessa mensagem. E a segunda parte eu quero falar sobre os nossos pensamentos. Eu quero ensinar para você uma regrinha aqui, e depois dessa regrinha, que eu vou explicar para você, eu vou passar para você, para a gente também combater a depressão, o mal desse século. Depois que eu falar dessa regrinha, eu quero contar para você uma história bíblica. Os nossos pensamentos, eles comandam muito a nossa vida, demais. Se você tem um pensamento positivo, você vai perceber que o teu corpo ele vai reagir positivamente
diante desse pensamento positivo que você tem. E o seu corpo reagindo positivamente, é lógico que todos os resultados na tua vida, eles vão ser positivos. Então você vai ter resultado positivo no trabalho, você vai ter resultado positivo na escola, você vai ter resultado positivo no relacionamento, no namoro, casamento, você vai ter resultado positivo dentro de casa, na família. Positivo também, resultado positivo dentro da igreja, onde você vai servir com mais alegria. Mas tudo isso por quê? Porque você tem um pensamento positivo, teu corpo reage positivamente e você vai ter um resultado positivo. Agora, quando nós temos um pensamento negativo, a coisa acontece do mesmo jeito, com o corpo e o resultado. Se você tem um pensamento negativo, o teu corpo vai reagir de forma negativa. O teu corpo vai ficar mais preguiçoso. O teu corpo vai ficar mais lento. A sua força, a tua energia, ela vai ficar, vai estrangular a tua energia. A tua energia vai ficar presa. Você vai ficar sem ação. E uma vez que tudo isso acontece, o teu corpo se torna um corpo negativo. É lógico, é óbvio que eu estou falando aqui, que os resultados de tudo aquilo que você faz vai ser negativo. Então você vai ter resultado negativo no teu trabalho, podendo ter perda de emprego. Você vai ter resultado negativo nos estudos, na faculdade, na escola. Vai ter também resultados negativos aonde você for, em casa, no relacionamento. Resultado negativo dentro da igreja, nos seus trabalhos dentro da igreja, e por onde você for, com quem você tiver, todos os resultados eles vão ser negativos, porque é uma cadeia, né? Pensamentos negativos, o corpo vai sentir isso, e aí os resultados eles vão ser negativos. Tá bom, e a regrinha? Como que resolver isso? Existe uma regra dentro da psicologia e dentro do consultório que nós trabalhamos. E essa regra, ela é de uma abordagem comportamental, mudança de comportamento, ok? Como que funciona essa regra? A nossa vida, para todos, para mim, para você, para quem está do teu lado aí, para quem está assistindo dentro de casa, onde for, para todas as pessoas, existe algo que se chama movimento, o acontecer das coisas, tá? Existe uma regrinha que chama, a todo momento você tem um acontecimento. Esse acontecimento, ele pode ser grande ou pequeno. Esse acontecimento na tua vida, ele pode ser um acontecimento que vai te chamar muita atenção ou pouca atenção, mas em todos os momentos, a todo momento na nossa vida, nós temos acontecimentos dentro de casa, no trabalho, na igreja, na rua, com amigos, com pessoas. Esse é o primeiro. Acontecimentos, eles a toda hora têm acontecido. Agora, após o acontecimento, você tem abaixo dele automaticamente pensamentos. Então, aconteceu alguma coisa, automaticamente você tem um pensamento a respeito do que aconteceu. Só que esse pensamento automático que acontece na nossa vida, ele vem de duas formas, uma ou outra. Ele vem ou de forma, esse pensamento automático, ele entra em você de forma positiva, ou ele entra em você de forma negativa. Mas lembre-se, o pensamento ele só vem automático porque aconteceu alguma coisa, tá? Aconteceu alguma coisa, né? Vem o pensamento. É na hora que vem o pensamento automático que você tem que parar para ver o que você está pensando diante do que aconteceu.
E se você observar que o pensamento automático que entrou dentro de você, na sua mente, foi um pensamento negativo, se você alimentar esse pensamento negativo, vai acontecer aquilo que eu te falei. O teu corpo vai reagir negativamente e todo o resultado da tua vida os resultados vão ser negativos. Você vai ter resultados de derrota. Agora, se você observa que diante dos eventos ou dos acontecimentos que surgiram na tua vida, o teu pensamento ele é positivo, então procure alimentar esse pensamento positivo, para que o teu corpo venha reagir de forma positiva e os resultados sejam automaticamente também positivos. Então nós temos eventos, que são os acontecimentos, né, os eventos, automaticamente pensamentos, comportamento, corpo, comportamento e resultado. É uma cadeia, uma coisa chama a outra. Diante do evento, a minha pergunta para você é: qual é o teu pensamento? Ah, pastor, geralmente eu tenho pensamentos negativos. Se você alimentar esses pensamentos negativos, o teu comportamento vai ser negativo e o teu resultado negativo. O que eu faço então, pastor? Diante do evento, quando vier um pensamento negativo, pare tudo, seja socrático, questione você mesmo. O que é ser socrático e questionar a si próprio? É você começar a perguntar: poxa, mas isso que aconteceu vai me afetar o quê? Vai me prejudicar no quê? Mas mesmo que me prejudique, eu não posso resolver esse problema? Isso vai durar para a eternidade? Isso vai durar, vai acabar com a minha vida? Você começa a questionar se aquele acontecimento, mesmo que seja um acontecimento ruim, ele não tem solução. Será que ele não tem solução? Será que não dá para resolver ele? Será que não dá para esperar, ter paciência e as coisas se encaixarem, as coisas se ajeitarem? Quando você faz isso, você percebe que o mundo não vai acabar por causa daquele acontecimento. E aí então você troca o pensamento negativo, de que parece que tudo vai acabar, por um pensamento positivo, que diz o quê? É difícil, mas vai se resolver. É difícil, mas Deus tem solução para tudo. Olha, tá complicado, mas eu vou ter paciência porque as coisas vão melhorar. Então você tem um pensamento positivo. O grande segredo é trocar o pensamento negativo pelo positivo. Pastor, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. E eu sei que muitas pessoas não conseguem. Mas eu te explico o porquê que não consegue. Eu acabei de dar a explicação. Porque a pessoa não é racional. A pessoa não pensa. A pessoa, ela não questiona. A pessoa, ela não pergunta para ela mesma, para si próprio, se aquilo ali é eterno, se não é, se é alguma coisa definitiva, aquele evento, aquela coisa ruim é definitivo. Comece a questionar, comece a fazer perguntas, comece a lutar com os teus próprios pensamentos negativos, transformando eles em pensamentos positivos, abrindo aquelas janelas light da alegria, para poder ter resultados positivos, tanto no teu corpo, como também resultados no teu dia a dia, naquilo que você faz, certo? Bom, na sequência dessa regrinha, tem uma história na Bíblia, que eu tirei aqui para poder falar com vocês, que eu li aqui para poder falar com vocês, que é a história de José na Bíblia. Eu estou falando de José, mas o José do Egito, né? Não é o José do Novo Testamento, não. O José lá do Egito. Eu estou falando de José, mas na verdade eu não quero falar de José propriamente, mas da interpretação
de sonho que José ele fez para os dois presos que estavam na prisão junto com ele. Todo mundo sabe aqui, eu imagino que todo mundo saiba aí da história de José, né? José foi vendido pelos seus irmãos, e no Egito ele foi também vendido como escravo, e trabalhando na casa de Potifar, ali ele entrou numa cilada muito grande, e ele acabou sendo preso. Ele estava na prisão, e quando de repente chegou duas pessoas ali. Esses dois homens que chegaram na prisão, que foram presos, eles trabalhavam no palácio do rei, ou do faraó. Um desses homens era padeiro, e o outro era copeiro na casa do rei, na casa de Faraó. A Bíblia não especifica o que eles fizeram de errado, mas diz que Faraó se desagradou desses dois homens. Por isso, Faraó mandou prendê-los. E agora eles estão na prisão, no mesmo cárcere que José. E aconteceu que esses dois homens tiveram sonhos, tanto o copeiro quanto o padeiro. E quando o copeiro teve o sonho, ele foi até José, sabendo da fama de José, que José interpretava sonhos. E aí José disse para eles: olha, pode alguma coisa Deus não trazer a interpretação? Então eles contaram o sonho para José. O copeiro, ele diz o sonho que ele teve, ele diz assim: olha, o sonho que eu tive foi que eu via um ramo, eu via uma videira, melhor dizendo, e dessa videira saía 3 ramos, e desses 3 ramos saía flores, e das flores saíam os frutos. E aí José disse: olha, eu vou interpretar o teu sonho, mas percebe você que está me ouvindo aí agora, que eu estou falando de fala, de ouvir. José está falando e o copeiro está ouvindo. E José começa a interpretar o sonho dizendo o seguinte: o sonho que você teve significa o quê? Que a videira, a videira que você viu no teu sonho significa Faraó, o rei. Os 3 ramos que você viu significa 3 dias. E o fruto que saía dessas flores significa que você vai voltar a servir o rei no palácio, de maneira que, da mesma forma que você bebia na taça do rei, servia o rei a taça, o rei vai colocar a taça na tua mão e você vai voltar a servir o rei. Veja bem, raciocina comigo aí agora, você que está me ouvindo essa mensagem. É uma notícia boa que aquele homem recebeu. Quando nós recebemos uma notícia boa, é um evento. É o que eu acabei de dizer para você aqui agora. É um evento. Alguém trouxe algo para você. Quando nós recebemos uma notícia boa, nós ficamos alegres, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos contentes, nós esperamos o acontecimento. Eu imagino então que o copeiro, ele deve ter pensado o seguinte: poxa, falta 3 dias, mais 3 dias nessa prisão, 3 dias passa rápido, e daqui a pouco eu vou sair, vou voltar para o palácio, vou voltar a servir o rei, vou receber o perdão do rei. Porque José disse para ele: olha, o rei vai te reabilitar a fazer o que você fazia antes. Então ele fica contente, ele fica feliz, porque todo mundo gosta de uma boa notícia. Uma boa notícia te traz ânimo, uma boa notícia te traz, ela por si só, a boa notícia, ela automaticamente ela te levanta, né? Ela te joga para cima. E passados os 3 dias, realmente aconteceu isso. O faraó perdoou o copeiro mor, reabilitou ele, e levou ele de volta para o palácio, e ele volta a servir o rei, ele volta a servir Faraó na mesa. Só que tinha um outro preso,
e o outro preso era padeiro. E o padeiro, quando ele viu que o copeiro mor recebeu uma boa notícia, quando ele percebeu que o copeiro mor recebeu uma notícia de que ia sair da prisão, voltar para o palácio e tudo mais, ele ficou entusiasmado. Ele disse: poxa, vai acontecer o mesmo comigo. Só que aí, ele teve um sonho, e ele foi contar o sonho para José para receber a interpretação. E ele disse para José: olha, José, o meu sonho foi o seguinte: eu sonhei com 3 cestos de pães sobre a minha cabeça, mas algo estranho aconteceu, porque vieram algumas aves e comeram esses pães, levaram esses pães, comeram os pães. E aí eu não entendi esse meu sonho. E aí então José vai falar para ele. E o que José diz para ele? Olha, eu sinto muito em lhe dizer, mas eu vou te dar a interpretação do sonho. Esses pães que você viu sobre a tua cabeça, esses 3 cestos de pães que você viu sobre a tua cabeça, significa 3 dias. Eu imagino o padeiro pensando o seguinte: então daqui 3 dias eu também vou sair daqui, como tinha saído o copeiro. Mas José completa a interpretação do sonho dele dizendo: olha, só que essas aves que vieram sobre a tua cabeça e comeram esses pães, significa que o rei vai mandar matar você preso num madeiro. Preso num madeiro. Você vai ser crucificado, preso e morto no madeiro. Pois bem, o padeiro recebeu essa informação. Ele recebeu essa notícia ruim, é claro. Um evento que veio sobre ele, algo ruim, aconteceu esse evento. A interpretação do sonho foi um evento. Quando vem esse evento, o que eu disse para você? Automaticamente você tem um pensamento. Quando o padeiro recebe essa notícia, ele ficou angustiado. Algumas interpretações bíblicas, algumas escritas bíblicas, diz que Faraó matou ele enforcado, mas não. Faraó iria matar ele na madeira, pregado no madeiro, crucificado. Mas a Bíblia real e no original diz que o padeiro, antes de dar os 3 dias, de completar os 3 dias, a angústia foi tão grande que ele se enforcou. Ele morreu enforcado. O que eu vejo nessa história que eu estou contando para você aqui? Que se nós permitirmos na nossa mente, no nosso pensamento, pensamento automático negativo, mesmo que a situação não esteja boa, nós estejamos enfrentando um problema sério na nossa vida, a nossa mente joga toda essa negatividade para o nosso corpo, e nós, de uma maneira trágica, nós antecipamos todo o nosso sofrimento, nós antecipamos toda a nossa dor, porque nós acreditamos que as coisas não vão ter solução, que as coisas não vão se resolver por si próprias. Nós deixamos de acreditar até que Deus possa mudar aquele quadro, e muitas vezes nós damos ou procuramos resolver as coisas do nosso jeito, mas diante de um quadro negativo que nós estamos vivendo. E quando isso acontece, geralmente os resultados eles são péssimos, assim como aconteceu com o padeiro. De repente Deus podia até mudar aquela situação, mas o desespero dele foi tão grande, porque ele ouviu falar que alguém iria matar ele, ele foi e se matou. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Outro dia atrás, pouco tempo atrás, eu recebi uma notícia de que um jovem, que até passou aqui pela nossa igreja na Vila Imperador, ele tinha morrido. Eu fui procurar saber, entrei nas redes sociais, conversei com algumas pessoas, o porquê que aquele jovem tinha morrido. E alguém me informou dizendo o seguinte: ele morreu de depressão. Bom, eu não respondi, mas eu disse o seguinte para mim mesmo: depressão não mata ninguém. A depressão em si, ela é uma patologia que ela não vai parar os órgãos da pessoa. Ela não vai dar falência nos órgãos da pessoa. Ela não vai matar a pessoa. Mas o que a depressão faz? A depressão, ela faz a pessoa fazer coisas. Então, alguém que tem depressão pode morrer sim. Mas por quê? Porque a depressão fez a pessoa se suicidar. Porque a depressão faz a pessoa dar cabo da própria vida. Ela em si não mata, mas ela faz a pessoa fazer coisas. Esse fazer coisas é o resultado de uma vida negativa, de uma depressão. Então por isso que eu bato muito nessa tecla, usando essa história que eu acabei de contar para você agora, o seguinte: não importa o que vai, você não pode querer, a questão não é nem importar, deixa eu mudar a minha palavra aqui. Você não pode querer fazer parar com que os eventos ruins apareçam na tua vida. É impossível. Nós vivemos no mundo que o próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições. Isso quer dizer o seguinte: enquanto vida nós tivermos aqui, nós vamos enfrentar momentos difíceis na nossa vida. Esses momentos difíceis que eu estou falando são os eventos ruins mesmo. Às vezes você passa por um problema de saúde, você passa por uma situação de uma crise financeira, você passa por uma situação em que você perdeu um emprego, sei lá, casamento não deu certo, um relacionamento não deu certo. Às vezes o filho, a filha está envolvido com coisas desagradáveis. Você está passando por um evento difícil na tua vida, sabe? Ninguém disse que nós não passaríamos por isso. A grande questão é o que nós vamos fazer quando enfrentarmos esses momentos difíceis na nossa vida. O que fazer? Primeiro, segurar na mão de Jesus. Buscai a Deus em primeiro lugar, a tua justiça, o teu reino, as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Esse acrescentar na nossa vida quer dizer: tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. E segundo, você é dono das suas próprias emoções. Você é dono de si. Não permita que pensamentos negativos prosperem dentro de você. Não permita que os eventos venham causar em você pensamentos negativos. Quando isso acontecer, questione, lute, brigue contra você mesmo. E comece a colocar pensamentos positivos no lugar de pensamentos negativos. Para você combater toda a negatividade no corpo e os resultados da tua vida. Sendo positivo, você vai entender o que eu estou falando, você vai perceber que as coisas vão dar certo para você. E jamais você vai experimentar uma depressão. Para aquele que não teve. Mas para aquele que tem, ou que está sofrendo de uma depressão, lute para sair dela. Você vai conseguir, no nome de Jesus. Ok? Bom, espero ter te ajudado com essa mensagem. Espero que você tire algo dessa palestra, dessa mensagem para a tua vida, e que você possa ter uma saúde mental saudável, que jamais você venha precisar enfrentar uma luta contra uma depressão, tomar remédios antidepressivos, ansiolíticos, ou coisa do gênero, coisa parecida, porque você tem a mente de Cristo,
E se você se conservar assim, com a mente de Cristo, pode ter a certeza que essas portas do inferno, chamado depressão, elas jamais vão prevalecer sobre a tua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua igreja. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.